A loja de apps mais controversa da história. Se inscreva aí no canal Byte PT. Nem sei se lê assim. O Google diz que é perigoso. Desenvolvedores chamam de paraíso da pirataria e as gigantes gastam milhões tentando derrubá-lo. Mas com mais de 1 bilhão de downloads, a Aptoide talvez seja a loja de apps mais importante que você nunca ouviu falar. E se eu te dissesse que essa pequena empresa portuguesa está mudando para sempre como baixamos os apps? E que eles sobreviveram a uma guerra total contra... Mano, tipo assim, se você não sabe o que é Aptoide, é tipo aquela aplicação, nem sei se é a aplicação, mano, acho que é o site. Aquele site que você baixa qualquer coisa. Se um jogo foi banido do Play Store, você vai lá e baixa. Se você tem um celular podre que não dá pra rodar jogo, a versão atual do jogo, você vai lá e baixa a versão que dá pra rodar no seu celular. Essa daí é que é a Aptoide, mano. Uma das empresas mais poderosas da Terra. A história da Aptoide não é só sobre apps, é sobre quem controla o seu celular. E por que a Google e Apple morrem de medo do que vem por aí. Wait, back up a sec. A maioria de nós baixa apps do jeito normal, não é? Você abre o ícone da Play Store no Android ou a App Store no iPhone e bum, lá estão seus apps. É fácil esquecer como esse sistema é estranho se a gente parar para pensar um pouco. Tipo, existem literalmente milhões de apps, mas só duas empresas, Google e Apple, decidem quais você pode instalar. E elas também ficam com uma fatia enorme de 30% de todo o dinheiro que passa por essas lojas. Imagine se você só pudesse fazer compras em um único mercado na sua cidade toda. E esse mercado decidisse quais produtos podem ir para as prateleiras e ainda ficasse com 1/3 do valor. Você pensaria, isso não é basicamente monopólio? É basicamente isso que aceitamos como normal no mundo dos... Tipo assim, basicamente a Google controla o que nós podemos ver, mano. É muito foda, mano, você saber que aplicações muito boas, claro que é piratear, mas eu quero piratear também, porra. Eu quero ter a liberdade de piratear. Como o Vidmat e Nene Apps não estão disponíveis lá, mano. Tipo assim, é muito foda, mano. Tem que piratear. apps. E é aí que nossa história começa. Lá em 2009, um cientista da computação português chamado Paulo 300 teve uma ideia simples. E se qualquer um pudesse criar sua própria loja de aplicativos? Wait, what? O Paulo não é nenhum CEO famoso do Vale do Silício. Ele estava trabalhando no doutorado quando começou a criar o que viraria a Aptoide. Mano, eu acho que esse Paulo aí, enviou o currículo pra a Google e a Google recusou. Por isso que ele disse, eu vou foder com esse cara aí. Eu só acho, mano. Vamos ver se o Byte PT vai dizer isso daí. O nome, aliás, é uma mistura estranha de apt, o gerenciador de pastas do Linux, com Android. I know it's nerd. Mas o conceito era genuinamente inovador. Em vez de uma loja centralizada, controlada por uma única empresa, a Aptoide seria milhares de mini-lojas conectadas. Pense como se cada canal do YouTube pudesse ser sua própria lojinha de apps. Ou como na Amazon, onde você pode vender. Isso significa ter lojas focadas só em jogos, ou produtividade, ou seja lá o que quiser que o dono da loja queira incluir. A outra grande diferença, a Aptoide cobra só 19% de comissão em vez dos 30% do Google. Esses 11% a mais parecem pouco, mas para desenvolvedores faturando alto, é muita grana, porque cada centavo conta. Agora, a pergunta óbvia, se isso é tão bom, por que nem todo mundo usa? Bom, pra começar... Mano, tipo assim... é assim, eu falei mal da Play Store aqui, por ela não deixar piratear coisas. Exatamente por isso que é mais seguro, tá ligado? Tipo assim, se você baixa uma coisa na Play Store, você tá seguro. Tem lá o Google Play, acho que é Protect, sei lá. E é seguro, tá ligado? Tipo, você vai lá no Aptoide e baixa alguma coisa, a probabilidade de existir um hacker indiano que vai entrar no seu celular, vai roubar o seu canal, e se calhar vai até levar a sua pedra, mano, é muito grande. O Google não quer mesmo que você use isso. Ao baixar o Aptoide, você recebe esses avisos assustadores de que ele pode danificar seu dispositivo ou roubar dados. O sistema Play Protect do Google bloqueia ativamente. E honestamente, algumas dessas preocupações não são totalmente infundadas. Lojas de apps alternativas têm uma fama suspeita. Veja só, sem o processo de aprovação rígido do Google, alguns apps passam despercebidos. Em 2018, uma firma de segurança disse que 25% dos apps no Aptoide tinham algum problema de segurança ou privacidade. O que não é legal. A
Aí tem o problema da pirataria. Sinceramente, muita gente usa o Aptoide para pegar apps pagos de graça. Com certeza, né? Não que eu faça isso daí. Apesar de eu ter falado literalmente que queria coisas piratas logo no início do vídeo, né? Confia que eu não quero piratear nada. É o Napster das lojas de apps. Desenvolvedores encontraram seus apps premium sendo distribuídos sem a permissão deles. O que é uma droga se você está tentando ganhar a vida criando apps. Então sim, existem razões legítimas para ter cautela, mas essa é só uma parte da história. Agora, o que eu vou te contar é onde as coisas ficam loucas. Em vez de abraçar totalmente a fama de faroeste da pirataria, o Aptoide começou a fazer mudanças, pelo menos no papel. Por volta de 2019, lançaram um sistema de selos de confiança que supostamente verificava apps legítimos. Criaram um scanner anti-malware e alegavam que pegavam problemas que o Google deixava passar. Também começaram a falar em remover apps piratas e implementaram um sistema onde os devs podiam denunciar versões não autorizadas dos seus softwares. Agora, sinceramente, isso resolveu todos os problemas? Nem de longe. A loja ainda tem muito conteúdo questionável. Uma busca rápida online mostra vários usuários e desenvolvedores que continuam céticos com essas supostas melhorias. Mas essas mudanças não eram sobre ser perfeito. Era sobre criar legitimidade suficiente... Mano, tipo assim, era só pra a Google não ter o que falar sobre eles, tá ligado? ...para lutar uma batalha maior. Porque, apesar de todas as falhas, o Aptoide tinha identificado um problema real no mercado. O controle total do Google sobre a distribuição de apps. Eles estavam prestes a comprar briga com uma das maiores empresas da Terra. Em 2020, o Aptoide juntou forças com outras lojas e desenvolvedoras para formar esse time contra o Google. Eles abriram uma reclamação antitrust massiva na União Europeia, alegando que o Google usava sua posição para esmagar a competição. Então, qual foi a resposta do Google a essa nova colaboração? Em semanas, o Play Protect do Google começou a marcar o Aptoide como malware perigoso. Não só com um aviso pequeno, com esses pop-ups gigantes e assustadores. Se você tentasse instalar, o Android basicamente gritava com você que seu dispositivo estava em risco. Mano, tipo assim, até que atualmente, assim, diminuiu essa coisa aí, mano. O Google... porque se você não sabia, o seu Android é controlado pela Google, mano. Eu tô falando mal da Google, sendo que eu tô fazendo vídeo pro YouTube. É muito foda, mano. Eu vou perder o canal. É assim, mano, tipo assim. Antes você não podia instalar uma aplicação que não seja da Play Store sem que ele tivesse te dito 2 vezes ou mais, ou talvez uma vez, sei lá. Essa aplicação pode danificar. Você quer mesmo continuar? Aí ele dizia: sim, claro que eu quero continuar, porra. Tem certeza? Você, mano, eu tenho uma pedra no quarto, mano. Eu tô nem aí. Se esse aplicativo danificar minha, minha segurança e saber onde é que eu estou, foda-se, só vai encontrar uma pedra no quarto, mano. Ainda, usuários que já tinham um Aptoide instalado de repente não conseguiam acessar seus apps. O Google estava usando controle sobre o sistema Android para sabotar ativamente um concorrente. Era como se a Microsoft decidisse um dia que o Premiere Pro era perigoso e impedisse ele de abrir em qualquer computador Windows. E se isso acontecesse, eu ia estar muito ferrado. Então a mensagem era clara. Essa é a nossa plataforma e a gente decide o que roda nela. A base de usuários do Aptoide caiu uns 20% da noite pro dia. Para a maioria das empresas, seria fim de jogo. Mas aí algo inesperado aconteceu, que você não vai acreditar quando eu te falar. E a União Europeia acabou ficando do lado do Aptoide. Em julho de 2022, a Comissão Europeia decidiu que o Google estava abusando da sua posição dominante para impedir a concorrência leal. Eles multaram o Google em 4,34 bilhões de euros. Eu não disse milhões, eu disse bilhões. É só troquinho do meu mercado ali, tá ligado? Quando eu vou comprar o pão, isso aqui eu vou estar... Tô brincando, hein? Eu sou africano, inclusive. Eu quase nem compro pão. E exigiram que parassem de bloquear lojas alternativas. De repente, o Aptoide não era só mais uma alternativa suspeita. Tinha legitimidade. Tinha um apoio da União Europeia. E o mais importante, eles tinham inércia. A Epic Games uniu forças com eles depois das próprias batalhas contra a Apple e Google. Daí a Samsung quietinha começou a colaborar. Até a Amazon, com sua própria loja alternativa, mostrou interesse. Todas essas empresas perceberam a mesma coisa. Por que a Google e a Apple devem ser os porteiros de todo o ecossistema móvel?
Eu, na verdade, baixei o Aptoide de novo nessa época e, honestamente, eu fiquei chocado com o quanto que tinha melhorado. A interface era ótima, a segurança era muito boa também e tinha basicamente qualquer app lá. Não era perfeito, mas era legítimo. Em 2023, o Aptoide tinha se transformado dessa loja estranha numa concorrente séria. Mas, mano, tipo assim, eu já vou adiantar aqui, o Aptoide ficou Nutella, mano. Tipo assim, já não dá mais pra... Sabe o que eu falei no início? Que você podia simplesmente baixar uma versão. Tipo assim, você tem uma versão podre de um celular. Aí você podia baixar uma versão, sei lá, 2010. Aí, agora já não pode fazer isso daí. Sempre só dá pra baixar a versão recente. Isso daí é foda, mano. Pra quem é africano e graus com esse celular aqui. Eles bateram 300 milhões de usuários ativos. Isso é quase a população inteira dos Estados Unidos. Eles estavam processando mais de 10 bilhões de downloads por ano. Mas a parte realmente fascinante foi ver quem que estava usando. Não era só a galera nerd e os piratas. Não, no Brasil, o Aptoide tinha 32% de participação de mercado entre os usuários Android. Em partes do Sudeste Asiático, era o jeito preferido de baixar apps. Até na Europa, estava ganhando terreno. O que realmente me surpreendeu sobre a base de usuários do Aptoide foi o quão diversa ela ficou. Não era só a galera querendo o app grátis. Em alguns países, pessoas comuns estavam usando sem nem perceber que faziam parte de uma grande revolução contra as Big Techs. Eu vi posts em fóruns de usuários mais velhos que nem sabiam que estavam usando uma loja alternativa. Para eles era só loja de apps que um parente instalou no celular deles. Foi aí que a ficha caiu para mim. O Aptoide não estava ganhando por ser algum cruzado nobre contra as grandes empresas. Eles ganhavam tração em certos mercados porque preenchiam lacunas que o Google deixou abertas. Especialmente em países onde a presença do Google não era tão forte. Eles estavam ganhando porque criaram uma loja que realmente funciona melhor para pessoas comuns. Mas em 2020, o desastre aconteceu. Uma brecha de segurança massiva expôs dados de cerca de 20 milhões de contas do Aptoide. E-mails, senhas criptografadas e detalhes de pagamento foram comprometidos. O Google caiu matando imediatamente, rodando essas campanhas de conscientização de segurança bem públicas que basicamente... Mano, tipo assim, eu acho muito que foi o Google que contratou hackers pra fazer isso daí, mano. Eu acho, só acho, mano. Mente diziam... Sim, told you. Desenvolvedores começaram a tirar seus apps. Usuários fugiram de volta pro Google Play. Parecia o fim da linha. A reputação da empresa estava em frangalhos. Depois de anos lutando para superar a imagem suspeita, eles voltaram exatamente para estaca zero. E sinceramente, foi um baita de um deslize que eles deram. Nenhuma narrativa de Davi contra Golias muda o fato de que falharam em proteger os dados dos usuários. Em vez de dar desculpas ou minimizar a falha, o Aptoide fez algo inesperado. Eles reconstruíram a infraestrutura de segurança completamente do zero. Contrataram alguns dos maiores especialistas em segurança da Europa. Protocolos de segurança ficaram de código aberto para as pessoas poderem verificar. Criaram até um programa de bug bounty que pagava hackers para achar vulnerabilidades. E o mais impressionante, compensaram os usuários afetados com contas premium e crédito. Em meados de 2024, eles emergiram mais fortes que antes. O novo sistema de segurança estava sendo elogiado como potencialmente mais robusto que o do Google em algumas áreas. Como um cara aleatório disse, às vezes você precisa quebrar algo completamente para reconstruir direito. Hoje, o Aptoide não está só sobrevivendo, está prosperando. Eles expandiram além de ser só uma loja e começaram a criar ferramentas para devs distribuírem seus apps como quiserem. Lembra daquela taxa de 30% do Google que eu falei? Bom, graças à pressão do Aptoide e outros, o Google foi forçado a reduzir as taxas em muitos mercados. Mais importante... Nossa, tipo assim, é o mesmo que sempre dizem lá os criadores de conteúdo do YouTube e tal. Mano, tipo assim, o YouTube ele faz o que quiser com os criadores, mano. Se existir uma outra plataforma, assim como existiu o Aptoide, o acho que é APK Puri, uma coisa assim, mano, e outros lá que eu não vou mencionar aqui, mano, vai baixar, mano. O YouTube vai começar, claro que isso aqui foi estranho também, pô. Vai começar a respeitar os criadores, porque os criadores vão ter a opção de simplesmente sair e ir pra, sei lá, o YouTube, que vai ser criado, tá ligado? E de mercados digitais da União Europeia, que entrou em vigor total esse ano,
agora exige que Apple e Google permitam lojas alternativas. Essa regulação existe em grande parte por conta dos esforços do Aptoide, e a gente está começando a ver os impactos. Mês passado, a Apple finalmente abriu o iOS para lojas alternativas pela primeira vez na história. É uma implementação limitada e eles ainda tentam manter o controle, mas o muro foi rompido. O que começou como esse projeto paralelo português minúsculo mudou fundamentalmente como a distribuição de apps mobile funciona. Eles pegaram uma empresa de $1 trilhão e, contra todas as chances, ganharam de verdade. Mas a parte mais interessante para mim não é a história de Davi e Golias. É que o Aptoide revelou algo que muitos suspeitavam, mas não podiam provar. Os monopólios das lojas de apps não eram realmente sobre segurança ou experiência do usuário. Não, na verdade é sobre, tipo assim, eu quero controlar o que todo mundo faz aqui, mano. Eu quero controlar quem vai dar dinheiro, onde é que vai fazer o dinheiro, o que você faz, o que você assiste, tá ligado? É isso aí que... Sobre controle e lucro. Quando pressionadas, tanto a Google quanto a Apple fizeram concessões que antes alegavam que comprometeriam a segurança do usuário. Acontece que aqueles avisos terríveis eram talvez um pouco exagerados. Isso não quer dizer que segurança não é importante. Com certeza é. Mas estava sendo usada como escudo para proteger o que são essenciais. Mano, segurança é importante, mas cá entre nós, eu e você, mano, eu sou um cara que toma pedra no quarto. Você aí, nem uma pedra no quarto tem. Então, eu acho que o governo chinês não vai estar tão interessado nos seus dados, não. Só acho mesmo, mas se você quiser mais segurança, é só continuar mesmo. Pedágios extremamente lucrativos na economia digital. Então, o Aptoide é seguro de usar agora? Na maior parte, sim. A segurança melhorou drasticamente e eles ficaram muito melhores em remover apps problemáticos. É pra todo mundo? Talvez não. Se você não tá confortável em sair do ecossistema da Google ou Apple, tudo bem. Mas, na próxima vez em que ficar irritado com as políticas da Apple ou Google, lembre que existem alternativas. Pra quem não sabe, existe também o APK Puri, Uptodown, Happy Mode. Eu não aconselho você a usar o Happy Mode, não, porque aí já é mais foda, né? O mundo mobile não precisa ser um jardim murado controlado por duas empresas. E essa é realmente a história do Aptoide. Não só uma loja controversa, mas um vislumbre de como um ecossistema mobile mais aberto poderia ser. Enfim, essa é a história louca da loja de aplicativos mais controversa da história. Se você já usou o Aptoide ou tem opiniões sobre lojas alternativas, fala pra mim nos comentários. Fica ligado. Mano, tipo assim, deixando os que eu falei aí, pô, eu até me esqueci do nome da coisa, mano. APK Puri, Uptodown e tal, que eu falei. Será que você já usou uma outra coisa pra baixar aplicativos? Assim, tipo, se for hackeado, eu tô precisando, mano, porque eu gosto de coisas pirata. Inclusive, me fala aí um site pra baixar filmes de forma muito boa, tá ligado? Segura. Eu vou comprar os filmes no YouTube, não tô querendo piratear, não. Confia. O meu não tá funcionando, tá postando muito anúncio naquela porra, mano. Eu não tô conseguindo mais baixar filmes. É isso daí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esqueça de deixar o like mesmo. Deixa o like. A pedra tá pedindo. Deixa o like, por favor.